Eu não li ainda não, é bom? Cara, é muito bom. É? É. Ah, tem que ler, É eu um vou cara ver isso que aí. hibernação, ele acorda da hibernação numa nave e não sabe o que tá acontecendo e vai descobrindo as paradas, qual é a missão, porque Que ele tá maneiro. lá, é muito bom. É. Aí a 12 pousou também, Aí a 12 pousa, a 13 não, né? Aí Mas só para dar um momento histórico, então, desse pouso na Lua, né? 20 de julho de 69. A galera viu, o mundo inteiro viu isso. Sim. Todo mundo viu. Todo mundo aqui no Brasil, todo mundo sintonizado, né? E claro que teve gente que não acreditou na época já, falou, não é impossível, o jornal... Cara, eu acho que hoje em dia tem mais gente que não acredita do que na Muito época. mais. É. Muito mais. Na época aceitaram até mais fácil. Você conversa com pessoas de mais idade, cara, e a pessoa fala, cara, que, cara, não tem marcante. discussão, cara. Não tem discussão, entendeu? Quem viu lá na TVzinha preto e branco o branco, negócio ficou pra sempre, entendeu? E muita gente que trabalha com tecnologia diz que aquele momento foi onde virou chave, né? Que aí você vê a importância. Porque tem um lance muito engraçado na parte da astronáutica. Se a gente nunca tivesse levado o homem pro espaço, provavelmente a gente já teria feito muito mais coisa no espaço. Se a gente tivesse feito tudo robótica. Porque levar pessoas pro espaço é muito difícil, muito caro. cara. Então sempre houve essa discussão do tipo, vale a pena levar a pessoa pro espaço ou a gente deveria ter focado só em missão robótica? Mas você tem um simbolismo, Tem entendeu? essa discussão, então? Muito, cara. Muito. E para viagem para Marte também? Fazemos uma viagem só com... tanto que Fazer uma Marte viagem tem pra Marte robô. ou fazemos 15 missões científicas para vários planetas, E aí entende? sempre tem, pô, quando vai levar um ser humano, né? É. Pro cara testemunhar e contar, né? É muito isso, né? É uma narrativa, um simbolismo. É. Então, o fato de uma pessoa ter pisado na Lua é mais importante o simbolismo do que a saída científica do que isso gerou, Porque o entendeu? equipamento vai te trazer até muito mais informação, que os nossos sentidos não alcançam, né? É, mas assim, é claro que ter uma pessoa, você tem a possibilidade de testar coisas diferentes. Porque E o ser resolver humano problemas também. é que o muito mais robô não adaptável. resolve, É muito mais entendeu? adaptável. É. Mas você mandando robô, você pode mandar 15 robôs pelo preço de ter mandado uma pessoa. Então você mandaria 15 coisas para corrigir o problema que obviamente você Se não teve. tivesse seres humanos, a gente teria uma corrida espacial totalmente diferente, né? Com certeza, talvez a gente já estivesse muito mais longe em questão de tecnologia, de visitar outros planetas, outras luas. Né? Então, o lance de levar o homem foi sempre uma escolha simbólica. E quando a gente chega na Lua, muda esse ímpeto da corrida espacial? Tipo, já Muda conseguimos demais, e muda agora demais. o que vão fazer? Tanto que era para ter tido mais Apolos, só que perderam interesse total. Total. Virou. A 12 pouca gente vê, a 13 ninguém vê. É. A 13 ninguém mais nem quer saber. Porque o que estava acontecendo nos Estados Unidos estava na guerra do Vietnã. Vietnã. Começou a competir com a guerra do Vietnã. Os americanos, cara, o espaço, mesmo os Estados Unidos e tal, chegando, sempre teve essa questão, né? Pô, vocês estão gastando uma grana, uma fortuna pra ir pro espaço e os jovens estão lá morrendo na guerra, cara. Vai lá resolver esse problema tal, entendeu? Essa discussão já existiu desde sempre, de que estamos gastando muito dinheiro pro espaço e tem pessoa necessitando mais. Tá? Sempre teve. Então a 12 já pouca gente vê, a 13 ninguém vê, só começa a prestar atenção no Quando dia dá que os problema, caras vão né? morrer. Aí todo mundo quer ver, né? Aí vai dar desastre, Mas meu da amigo. 14 até 17 perdeu assim. A 13 tem o filme, né, que fala Isso. do que foi. O Tom Vocês Hanks podiam, vocês podiam falar sobre essa. O que deu errado e como que foi heróico? Foi realmente uma coisa Foi absurda? heróico, foi, né, cara? Foi heróico. Eu acho que o filme é muito, muito bom, cara, nesse Bom pra sentido. Ele retrata muito perto do que aconteceu de verdade. Aliás, tem que ver, a galera tem que ver esse filme, né? Tem que ver. É muito bem Eu não lembro feito. que ano que esse filme saiu, mas assim, foi antes de eu... Antes disso, não tinha esse lance com o número 13? Porque Cara, tem- não sei se foi isso, não. Sabe o que foi? Não sei. que não. porque lá nos Estados Unidos tem muito prédio que nem Não, tem um lugar não, 13. antes já tinha. Tanto que até no filme lá eles brincam com o negócio. Pô, nós vamos na 13, né, cara? É. Pô, que legal, que sorte. Entendeu? E aí a Apollo era pra ir até 20? Até a 20. Até a 20 foi até 17, né? Aí na Porque perdeu 17 interesse. Isso aí. E aí teve o lance da guerra no Vietnã e eles quiseram também mudar um pouco o escopo da exploração espacial. Então a Apollo, ela sempre teve esse caráter mais exploratório. Ó, vamos até a Lua para tentar entender o que tem lá. E aí eles perceberam que agora era a hora de ter um caráter mais realmente de ficar, que foi quando começou a se pensar em estações espaciais. E aí eles saíram dessa mente de que vamos fazer um negócio rapidinho e voltar, né, só para falar que chegamos lá, para ter uma permanência constante no Pra espaço. fazer experiência. Para fazer experiência, para entender como é que o ser humano fica E- por longa exposição. A parte militar também. Exato. É. Até Quando- para observação, sabe? Não, tem uma história muito interessante que é o final do programa Apollo, cara. Entendeu? Depois o Lênin volta com aquela foto lá com todos os negócios, com todos os foguetes, cara. Quando o programa Apollo vai terminar, o que nós vamos fazer agora? É. Tem que ir a próxima etapa.
Lembra do Wernher von Braun, né? Sim. Wernher von Braun tava lá, comandava a bagaça. A ideia do Wernher von Braun era ir pra Marte, cara. Já naquela Era época? ir pra Marte. Era ir pra Marte. Aquele último foguete lá, você tá vendo que ele é um pouco diferente? O Skylab? Você tá falando Tá escrito ou a foto Skylab. O que é Skylab? Skylab é a primeira estação espacial. Os caras aproveitaram que tinha Saturno V feito, e o segundo estágio do Saturno, ele é grande e muito largo. O Saturno era um foguete de 10 metros de largura. Então o volume ali é muito grande. Aí quando os caras terminaram, falaram, caramba, cara, se a gente colocar isso aqui no espaço, aqui vira uma mini estaçãozinha. E era super confortável a estação. Porque era espaçosa. tinha um diâmetro maior do que a Estação Espacial Internacional, por exemplo. Era espaçosa Você e conseguir tudo. colocar a Skylab aí, só para mostrar a estação, deve ter algumas fotos por dentro Tem dela. fotos tendo. Aí o pessoal tem que decidir, o que nós vamos fazer? O Wernher von Braun queria ir pra Marte. Já naquela época, o sonho dele era ir pra Marte. Ele ficou amigo do Walt Disney. Tem muito texto dele com o Walt Disney. O Walt Disney era um cara que queria ir pra Marte também. Eles tinham essa ideia. E aí, vai pra Marte ou vai fazer o que a Força Aérea Americana queria fazer? Porque aí na parada entra a Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana, ela queria dar um uso militar pro espaço. Ela queria colocar o quê? Grandes satélites, satélite de vigilância, satélite ou talvez arma, tem, mas a gente não sabe, e coisa assim. E queria desenvolver o ônibus espacial. Isso. Eram as duas coisas que eles queriam. E para isso, né, e para levar essas grandes coisas, tinha que ter uma nave com muita carga, para levar muita carga, não gente, entendeu? E aí eles começam a desenvolver o ônibus espacial. E aí chega num momento que o governo, né, digamos assim, tem que tomar a decisão. O que nós vamos fazer? Vamos pro lado da Força Aérea Americana ou vamos pro lado do Wernher von Braun? E aí vão pro lado da Força Aérea Americana. E o Wernher von Braun morre poucos meses depois disso, entendeu? Dizem as más línguas que ele morreu de desgosto, porque não levaram. Dizem que ele foi traído, entendeu? Na história toda. Aí começa toda aí as narrativas. E aí né? eles às vezes começam a fazer, né, o desenvolvimento do ônibus espacial. E a Rússia, de alguma forma, começa a fazer um desenvolvimento de ônibus espacial lá também que chama Buran. Então, os dois países começam a fazer. Isso. E dizem que essa foi a derrocata do regime soviético, porque o gasto que a União Soviética colocou no Buran foi altíssimo. Ela construiu, se não me falha a memória, foram 4 Burans. Isso aí. Muito parecido com a quantidade de ônibus espaciais, né? E voou uma vez só e depois não tinha mais dinheiro para voar. Tem uns caras que analisam o programa soviético, cara, que eles dizem que o maior erro da União Soviética, depois de não ter ido pra Lua, que ela começou a imitar os Estados Unidos. Ah, tá. Tudo que os Estados Unidos faziam, eles queriam fazer igual. Olha lá. E isso foi um erro, entendeu? A Skylab aí. Isso é Skylab. E isso aí em 1975, Por aí, 75, né? Então já Então- tinha uma estação espacial lá com astronautas vivendo dentro, né? Essa era a ideia dos caras. Teve uma missão super histórica nessa mesma época, Teve, que foi que é Apollo-Soyuz. Apollo-Soyuz. Então, os soviéticos e os americanos resolveram se encontrar no espaço. Então, as duas naves se acoplaram no espaço, abriram escotilha, fizeram um aperto de mão Fizeram um histórico. aperto de mão histórico ali. Então, em plena Guerra Fria, 2 naves, uma soviética e uma americana, faz a docagem no espaço, abre escotilhas e aperta a mão um do outro. É super simbólico. E o espaço sempre teve essa ideia de que a ciência deveria perseverar acima das diferenças, né? Claro. E aí a própria Estação Espacial Internacional, ela foi, geopoliticamente falando, muito importante, porque era uma cooperação entre soviéticos, europeus, né, russos, que aí já era a Rússia, né? Russos, europeus e Estados Unidos, né? Então, como é que você pensaria... Japoneses também, né? Japoneses também, e Brasil... Eu acho Tem Brasil por um tempinho. Eu acho que o segundo livro, né, o 2010, tem o 2001, 2010, tem um esquema desse, né, que começa uma guerra e tem russo e americano. Tem americano numa estação. Tem, Se não me engano, tem 2010 isso. tem estação, né? Isso aí. Então, cara, assim, tudo isso aconteceu muito rápido. A gente tá falando aí de 20 anos que começou a desenvolver até chegar na Lua e até o negócio ter um declínio e partir para esse lado mais do tipo, vamos fazer um ônibus espacial, vamos fazer uma estação espacial, esquece o lance de Marte por hora. Por enquanto, né? Tá aí. E aí o ônibus espacial... E Marte tá no imaginário também, porque você vê na literatura também, as pessoas começam a fazer. O Bradbury com Crônicas Marcianas, tem muita gente que começa a olhar lá pra Marte como... E tinha esse negócio, né, por causa da... Não sei se por causa da imagem. A imagem daquela do rosto de Marte, ela é de quando? Não, essa aí é da Viking. Isso aí é 1970. Ah, é mais pra 71, frente. 72. E aí começa, tá. de repente tem vida lá e tal. E eu sei que o Sergião ama o ônibus espacial. Você disse que é um negócio... A única nave espacial feita pelo ser humano até hoje é o ônibus espacial. Um foguete, né? Nave espacial, o resto, cara.
Desculpa as crianças na sala, tampem os ouvidos das crianças. O resto, cara, não passa de uma piroca voadora. Tanto que a gente chama de pirocket. Porque não dá Tudo tem esse formato aerodinâmico. Não dá nave. Nave mesmo? Nave. A única nave até hoje é o ônibus espacial. E o avanço tecnológico do ônibus espacial é brutal, assim. Então, qual foi a ideia deles? Era primeiro de reutilizar, né? A ideia é que você tivesse algo que conseguisse levar muita carga para o espaço, conseguisse trazer coisas de volta e fazer manutenção em coisas no espaço. Então era ter um ambiente, um laboratório. Então, antes das estações espaciais, principalmente a internacional, onde se fazia os experimentos de microgravidade que a gente chama, era ali na baia do ônibus espacial. Então era um veículo de multipropósitos, fazia muitas coisas e tinha essa ideia de ser reutilizável. Mas coloca a foto aí, porque ainda assim precisava do foguete para levar lá para lá, né? Ela ia grudadinha no foguete. Agora vamos explicar o ônibus espacial pra galera, porque muita gente confunde. Primeiro, então vamos lá. O Lênin vai colocar a imagem do ônibus espacial. Primeira coisa falar pra galera, o que vocês vão ver aí, essa coisa laranjona aí que vai aparecer, esse tancão laranja, ele não tinha motor. Muita gente acha que o negócio laranja ele tinha motor, ele só era um tanquezão de combustível. Que originalmente era branco, não era laranja. Isso. É. Só que aí os Estados Unidos, de repente, lembrou que tinta pesa, né? Tinta pesa, vamos tirar a tinta, deixa laranja mesmo. É por isso? Pô. Ah, para! Sério. A diferença é tão grande assim, a ponto de toneladas, cara. É toneladas, dá toneladas. Cara. Ele é muito grande, cara. É muita coisa. Mas a tinta é uma mãozinha, dá uma demão só. E aí na década de 90, começaram a aparecer uns pica-paus no Cabo Canaveral e começaram a fazer furo nesse motor. Então você teve uma missão que atrasou semanas e semanas, você tinha um pica-pau furando, ele fez 205 furos. Porque tem um negócio, laranja. Esse negócio laranja que o pessoal tá vendo, aí tá uma maquete, depois põe uma fotona mesmo. O Lênin aí foi no pegou o Lego do ônibus espacial, que é legal o Lego, eu tenho, viu? É legal. Tem, é legal pra caramba. Filho aí. Esse negócio laranja aí, isso aí é uma espuma, tá? Esse lance do pica-pau, ele fazia furo porque isso aí é uma espuma. Casinha, ele queria fazer a casinha dele na espuma. Isso era uma espuma, tá? Isso era uma espuma altamente resistente ao calor e tal, isso aí é uma espuma, uma espumona. E aí a NASA começou a colocar uns balões com formato de olho de coruja pra espantar pica-pau. Isso mesmo. Aí chama... Isso, é o ônibus espacial. Então vamos lá, ó. O negócio laranja não tem motor, tá? Ele é só combustível. O motor tá naquelas duas coisinhas brancas do lado, que aquele lá é combustível sólido, que a gente já explicou aqui, que é a tal da pólvora e tal. E agora uma coisa chocante pra galera. A nave só usava o motor para subir. À volta eles iam de motor desligado. Na volta, o ônibus espacial ele era um planador. Que planava super mal. Ah, é? Parecia um tijolo caindo. E que tinha que ficar se movimentando porque não podia deixar... Pra poder compensar a temperatura, né? Você distribuir melhor a temperatura. Então eles nunca ligavam... O motor só era ligado na subida. Só na subida. Na volta não tinha motor ligado. Ele entrava na atmosfera de barriga. Sim. E aí ele vinha fazendo toda uma manobra, essa manobra aí louca aí que ele vinha fazendo para resfriar, né? E para ir meio que planando e aí pousava. E aí a pista era gigantesca. Não ligava em nenhum momento o motor? Na volta?